Fala, povos e povinhos, como vai vocês? Como vão vocês? Como que estão os curupiras? Como que estão os gafanhotos? Os pequenos e os grandes gafanhotos. Meu vídeo de teste, meu primeiro vídeo pro canal, meu primeiro vídeo para esse novo canal. E como o meu canal se chama Vini Reage, nada mais justo do que eu reagir a alguns vídeos, algumas polêmicas, algumas contradições, segundo o meu ponto de vista. Não estou dizendo aqui que eu sou o dono da razão, nem que eu sou o dono das coisas certas, nem que fulano, ciclano, beltrano tá certo ou tá errado. Nós vamos destrinchar, nós vamos comentar, nós vamos palpitar. Afinal de contas, tá no YouTube, tá em público, todo mundo pode palpitar. Não precisamos ofender, não precisamos diminuir, não precisamos menosprezar. Mas a gente pode comentar, a gente pode discordar. Então, já neste embalo desse primeiro vídeo, desse primeiro ensaio, eu já peço logo que você que está aqui já se inscreve no meu canal, já dá o like, já comenta, participa. Você participar é muito importante. A participação das pessoas às vezes é mais importante do que a minha própria opinião. Então vamos convergir, vamos divergir, mas vamos nos respeitar, que é o mais importante. Eu vou falar agora sobre um vídeo da Andressa Urach, vocês conhecem. A famosa Andressa Urach, a Maria Cuspideira dos reality shows da vida, da Fazenda. Andressa Urach, que vive constantemente entrando em polêmicas, e são tantas, né? Primeiro virou prostituta, depois teve um encontro com a morte, depois virou evangélica, depois brigou com a igreja, depois saiu da igreja e casou e agora virou recentemente dentro de um furacão de polêmica que virou atriz pornô. E para não ser menos ou mais importante, ou como ela achou que só ser atriz pornô era menos impactante para as pessoas, ela colocou o filho como diretor e como roteirista dos seus vídeos eróticos, adultos eróticos. Eu achei. Vamos lá ver o que eu achei? Vamos dar uma olhadinha um pouquinho no vídeo da Andressa Urach, vamos ver o que a gente acha dessas falas da Urach. Vamos dar uma palpitada, vamos dar uma reagida? Vamos lá, vamos ver como é que a gente se acha nisso. Deixa eu achar a Andressita, Uraquita. Solta, Andressa, solta, Urach. Certo. E tava te fazendo E bem tava me aquilo. fazendo bem, porque eu larguei os vícios, né? Então, eu tinha vício no passado em cocaína, então abandonei totalmente os vícios, tinha vício em várias coisas e eu abandonei. Então foi bom por um lado. Só que O que é interessante nessa fala da Andressa Urach? Que as pessoas têm os seus problemas. E quando ela tem os seus problemas, elas precisam encontrar uma justificativa por ter entrado no problema, e elas precisam encontrar uma justificativa por ter saído do problema. Então, assim, as pessoas têm um motivo para entrar num problema, mas elas precisam de uma razão para sair. No caso da Andressa Urach, ela achou que a razão para ela sair do problema, dos problemas que ela tinha, ou na cabeça dela que ela vivia, foi a religião, a salvação. Mais uma vez, a religião entrando em cena aí como salvadora da pátria, só que não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim. Então vamos lá, Andressita Uraquita. tudo que é demais é ruim. E foi o que aconteceu comigo, a religiosidade. Deixou de trabalhar, deixou de pensar no sustento e tal. Quando você viu, já estava gastando o que você tinha juntado. Exatamente. E aí a igreja levou também, né? Teve essa. Teve essa parte também. O que foi que carro que foi? Foram 2 milhões no total, que eu consigo provar, né? Foi a Porsche Cayenne blindada que eu tinha, foi a Land Rover. Vamos lá, mais uma vez eu palpitar. Essa história de doação para a igreja, você sabe que esse dízimo é controverso. Mas como é que a pessoa pega uma Land Rover, uma Porsche, 2 milhões de reais e entrega para uma igreja? O intuito de quê? A igreja criar uma carreira evangélica para ela, porque ela não doou esses 2 milhões para a igreja à toa, ou porque ela é boazinha, ou porque alguém disse, como segundo ela diz aí na reportagem, que disseram para ela que se ela doasse para a igreja, Jesus daria de dobro para ela. Eu não sei em que uma mulher tão vivida, né? Uma mulher com experiência de vida tão forte nos acontecimentos da vida, como é que de repente a igreja manda ela se desfazer dos bens delas e doar para a igreja? Então a igreja prometeu alguma coisa para ela, ou ela achou que a igreja ia dar algum retorno para ela. Então ela investiu na igreja. Não é que ninguém chegou lá e pediu, venda seu carro, me dê 2 milhões, venda seus carros e dê 2 milhões para a igreja que Deus vai te dar em dobro, não, porque ela não é tola, ela não é louca, ela não é doida, ela não é perturbada, então ela sabia que isso, de uma certa forma, isso não existe. Então se ela investiu, se ela deu, ninguém foi lá tomar. Então se ela deu para a igreja porque ela achou que havia uma construção de uma carreira evangélica
tinha um investimento. Então ela investiu na carreira evangélica dela. Por alguma razão não deu certo, ela caiu na realidade, caiu em si, e aí agora ela culpa a igreja por ter roubado, ter tomado tudo que ela tinha, e a justificativa dela é que ela teve que voltar, vamos lá, para a vida, teve que voltar para a prostituição para recuperar tudo que ela tinha perdido, porque ela não conseguiria ter mais um padrão de vida. Vamos ver o que a Andressita diz aqui. Vamos lá. Opa! Foram vários carros. Você falou até minhas bolsas, tudo, foi tudo. Isso agora que vai ter audiência, né? Vai ter agora audiência, né? Tá. Esse ano vai ter audiência depois de tantos anos. E aí, só que eu não percebi. O que te deu o estalo que você falou, meu Deus, eu tô sem grana? Então, por que eu comecei a pirar? Porque começou a entrar o conflito religioso, sabe? Houve o rompimento com a igreja. E lá eles, quando a gente sai, eles falam muito assim que a gente é do diabo, que a gente é anjo caído. Tipo, o Lúcifer, né, foi expulso do paraíso, né? Ele é um anjo caído. Peraí, tá? Que eu tô meio lesado. É claro que a igreja tem um método dela de convencer as pessoas, não só pela fé, ou vem pelo amor, ou vem pela dor. Então, a Andressa tá meia, digamos que, muito inocente para meu gosto. Porque a igreja, historicamente, a gente sabe que a igreja ela é dominadora, ela domina os seus fiéis pelo medo. Então, é óbvio que ela vai dizer que ou você segue um caminho ou você será condenado, ou você segue um caminho, ou você vai para a igreja ou você vai para o inferno, ou você não é de Deus. Então, existe todo esse dilema, existe todo esse contexto. Eu não sei porque a Andressa ficou surpresa com essas coisas, né? Mas vamos lá. Eu quero chegar no ponto de Andressita. Tô com problema no meu mouse. Então, que assim. A gente é anjo caído. A pessoa que sai, por exemplo, eu, Andressa, nós da igreja, se a gente sai da igreja, a gente é um anjo caído. Nossa. Então, assim, são palavras muito fortes. Pesado isso. É pesado. Então, tu começa a acreditar que tu é do diabo. Tu começa, tipo, Entra na tua cabeça. Começa a entrar na tua cabeça. E aí eu comecei a entrar muito nessa coisa religiosa. E aí eu pensava, meu Deus, tipo, e agora? Vou pro inferno, sabe, vou pro inferno. A mágoa que eu fiquei do tratamento que eles me deram. Tudo isso eu lutando contra os meus sentimentos. Imagina, para uma pessoa com diagnóstico de borderline e bipolaridade, lidar com as emoções é algo muito difícil. Muito, muito, muito. Então, para mim não fazer uma maldade contra mim mesma, eu pedi internação psiquiátrica a primeira vez. Pedi, olha, eu preciso de ajuda. Eu preciso de internação, senão eu vou fazer uma besteira, sabe? Porque eu não sabia mais o que era real, o que não era, em quem acreditar, sabe? Tava um conflito muito grande. Você estava sozinha aqui ou tinha família aqui com você? Não, eu estava no sul, mas assim, quando você tá passando por esse tipo de problema, você acaba sendo sozinho, mesmo que tu tenha a tua família, o problema é seu, Precisou, né? Ninguém vai, tipo assim, na hora que você precisa, por exemplo, pagar uma luz, um gás, ou ter um pão para dar pro seu filho, ninguém vai. Vamos lá. A Andressa entrou na igreja para ser acolhida. A Andressa entrou na religião porque ela esperava o quê? Que a igreja fosse, os irmãos fossem viver na casa dela, alimentando ela, dando tudo que ela precisasse, mesmo quando ela não tivesse. A igreja nenhuma faz isso por ninguém. A igreja tem as suas doações, a igreja ajuda os seus fiéis como ela pode, mas a igreja não ia sustentar a vida da Andressa de luxo, como ela mesma diz, que ela é uma mulher cara, e ela queria que a igreja fizesse tudo isso depois que ela saiu, ou quando ela passou o momento difícil dela, quando ela se deu conta de que ela perdeu tudo. Ela queria que a igreja desse o suporte, não só emocional, mas financeiro para ela. E como ela diz, a igreja dá, o máximo que a igreja pode dar é uma ajudinha, uma cesta básica para os seus fiéis. A igreja não vai bancar uma vida de luxo, como diz a Urá, com uma mulher tão cara que nem ela. Então, nessa questão de religião aí eu vou pular um pouco, porque eu não quero palpitar muito disso, que é controverso. Mas eu quero que a gente vá para outro foco nessa entrevista, que é o meu intuito. Bate lá e oferece. Trabalhar vou fazer tudo que eu fiz desde o começo. Porque tracei uma meta, um objetivo, uma meta. Voltei a trabalhar na prostituição, bati na mesma casa a qual eu comecei, pedi ajuda do dono, ele me estendeu as mãos, um querido.
Vejam bem, Andressa Urach teve seus problemas financeiros, seus problemas emocionais, procurou a igreja e não resolveu, procurou as clínicas psiquiátricas e não resolveu, e a solução para ela, como segundo ela que está super bem, foi voltar para a prostituição, foi voltar para a vida que é ela. Na verdade, ela se reencontrou, se encontrou. Andressa Urach sempre, como vocês conhecem ela, a vida dela foi sempre nessa vida aí de vida fácil, como diz, não pejorativamente, não ofendendo as pessoas, mas a vida da Andressa Urach, como ela disse, sempre uma vida muito cara, ela é uma mulher cara. E quem consegue manter essa mulher cara é a prostituição, que segundo ela, dá muito dinheiro. Então, o meio dela arrumar dinheiro, o meio dela ela melhorar, o meio dela se curar psicologicamente, foi ela voltar para a prostituição, que era o lugar, a origem dela, ela se encontrou, ela se resolve lá. Então, por meio dela sair da perturbação mental dela, das loucuras dela da religião, ela acha que ela se encontrou. A forma dela melhorar emocionalmente, dela sair da loucura dela, segundo ela, foi voltar para a prostituição. É onde ela se encontra, onde ela se sente viva. É isso que Andressa Urach quer dizer. Querido, amo ele, tenho um carinho muito grande por ele, um respeito muito grande. O Arthur completou 18 anos, eu levei ele lá, disse, ó, esse é o meu lugar de trabalho, essas são as pessoas. Ele viu que não era algo assustador, porque às vezes as pessoas têm aquela coisa, nossa, que horror, sabe? Que era um lugar bonito, sabe? Que era um lugar agradável, com pessoas bonitas, mulheres bonitas, né? Pessoas, homens com boa. Essa é como eu antecipei um pouco, eu adiantei um pouco o vídeo para chegar nos pontos. Ela tá falando aí de quando ela levou o filho dela com 18 anos para apresentar o local de trabalho, o posto de trabalho dela. Para ela queria mostrar para o filho que a prostituição que ela vivia não era tão ruim como as pessoas classificam, ou que o filho pudesse pensar que não era um lugar tão feio, que era um lugar bonito, com pessoas bonitas, de pessoas com muito dinheiro. Então ela disse que assim foi que ela convenceu o filho dela de que a profissão que ela estava exercendo não era uma vida fácil, mas era uma vida de luxo, uma vida que poderia trazer uma vida boa para o próprio filho. Segundo ela, foi assim que ela convenceu, que foi uma forma dela trazer o filho dela para próximo dela, para ela não se sentir tão culpada. Bom poder aquisitivo. Então ele entendeu que o meu trabalho não era algo tão ruim assim. Que a minha maior preocupação era ele, porque sempre foi tudo por ele, para ele e por ele, né? Eu lutei a minha vida inteira por ele. Então ter ele do meu lado me ajudou muito. Só que aí a minha mente ficava na bagunça, né? Tipo assim, ó, e agora tu é do diabo? Não, mas de Jesus. E a Bíblia. O anjinho e o diabinho entende? no ouvido. E a mente, e agora, sabe? E aí eu ali com o problema para resolver. E aí eu tava numa crise assim maluca, passei pela internação, depois da internação dei uma melhorada, comecei a tomar muitos remédios, só que daí tu fica chapada de remédio. Sabe, tu quer arrumar de um lado e do outro lado tu fica, sabe, meio retardada. Apática, né? E aí passei por problemas no meu casamento, né, no divórcio Que com meu teve a ex-marido, separação. teve a separação, porque eu não me casei para me separar, né, então eu acabei me separando. Tive o problema de perder a guarda por causa do meu problema psiquiátrico, entende? Então, assim, tudo isso me fez muito mal, sabe? Então, juntou esse monte de emoção, a raiva da igreja, né? A raiva de começar tudo de novo. Então, eu tive esse surto psicótico. Aí, tive a internação, né? Que eu fiquei ali internada à força. E... Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei, eu acho que foi, não me lembro exatamente, se eu te falar eu vou estar te mentindo, mas eu acho que foi lá para 20 dias, mais ou menos assim. E foi bom então ter feito essa internação no final das contas, ou não precisava, você olhando para trás agora? Eu fiquei com raiva porque assim, uma coisa é eu querer ser internada e outra é você ser internada à força. Mas hoje, olhando de fora, eu acho que naquele momento foi necessário, porque eu tava muito assim... Poderia ter... Sei lá o que poderia ter acontecido. E aí eu comecei a pensar assim, quer saber? Eu vou parar de ouvir o que esses religiosos estão falando, porque isso está me fazendo mal, essa coisa, porque aí na internet tem pessoas prevendo a minha morte, Sério? Coisas horríveis, assim, religiosas, assim, as crentes, as irmãs, né? Prevendo que eu vou morrer, que Deus tinha dado a chance, agora ela, né? Como se fosse assim, né? Sabe? A mão de Deus vai pesar. Isso, Aí
Tipo, tipo, não dá a impressão de que ela tá colocando uma justificativa na religião, tá colocando uma justificativa na, na nova profissão que ela tentou seguir no meio religioso e não deu certo. Não dá a impressão de que ela disse que tudo deu errado depois que ela entrou pra igreja. Não dá a impressão. Só que não é assim, né, Andressa? Você não é inocente, você não é nenhuma bobinha, você sabe. E não dá a impressão de que ela tá querendo dizer que ela resolveu tudo que ela resolveu fazer após tudo isso. É devido aos comentários na internet. Ela é uma pessoa de internet, ela tinha um canalzinho na internet, ela sabe que as pessoas são cruéis, que as pessoas falam o que querem. Então, não é meio que procurando uma justificativa, procurando uma desculpa para ser aceita nesse novo ramo que ela está atuando, ou procurando uma desculpa para que as pessoas não critiquem. Não tem como, não existe fórmula. Vai ser criticada, vai ser aceita, vai ser respeitada. Mais uma vez eu volto a dizer, não estou dizendo que ela está errada, não estou dizendo que ela está certa, não estou falando para vocês que eu sou o juiz da razão, apenas eu estou comentando, apenas eu estou assistindo e vendo algo que me chocou. Por mais que eu seja um cara que eu tento ser evoluído, com as atualidades, com os acontecimentos da vida, me surpreendeu as declarações e o novo rumo de vida que a Andressa tomou, não profissionalmente, mas quem ela trouxe para esse novo rumo. Eu já li Coisas essas coisas horríveis, também. coisas horríveis, coisas horríveis. E aí eu pensei, quer saber? Eu nunca na minha vida me importei com o que as pessoas falavam. Nunca. Por que tu vai agora? Exato. Só que são. Se tu não acorda. É que você tava num momento de fragilidade. A gente se importa. A gente fala que não se importa para poder a gente se proteger, para poder a gente não levar aquilo pro coração. Mas, no fundo, a gente se importa com o que as pessoas dizem sobre a gente, independente da área, independente do que você esteja fazendo, independente do que você esteja realizando, pensando, você, no fundo, você gosta de ser aprovado. Você gosta de ser aceito. Quando você vê que as pessoas estão te julgando, estão te condenando, não adianta querer dizer que eu não me importo, não, porque se importa sim, porque se não se importasse, não sentia e o impacto não seria tão forte como foi. E te pegou, porque quando você tava bem, você não te pegava. Falassem de você, você não tava nem aí. Exatamente. Né? E aí que aconteceu tudo o que aconteceu, eu quase, né? Eu só não cometi uma loucura porque eu sempre tive esse aqui. Eu sempre dizendo, eu não me mato por causa do meu filho, e agora eu tenho 2, né? Então eu preciso trabalhar para dar um futuro para eles, né? E tá bem, né? E tá bem. E aí eu consegui me vencer, porque eu acho que a maior luta é contra a gente mesmo. Eu acho que o pior demônio é a nossa mente. Eu ia falar exatamente isso. Eu sei que você tá falando porque eu passei um momento meio complicado no final do ano, e é isso, cara. É sua mente trabalhando contra você. Se tá bem ou se tá mal, tua cabeça tá fazendo um outro panorama. Sim, mas isso é para todo mundo, para toda regra na vida, para todo ser humano, para todo problema, não é só para Andressa exclusivamente, não. Nosso maior rival, os nossos maiores problemas são criados por nós mesmos, as nossas maiores dificuldades são criadas por nós mesmos, ou seja, nossa mente, o nosso ego, os nossos desejos, os nossos medos, eles são, na verdade, os nossos controladores. É que a gente projeta isso no outro quando o outro é contra a gente. Para aquilo e tá fazendo 10 mil vezes pior. Exatamente. Cara, é uma sensação. Não quero que você passe por isso, cara. Ele não ganhava bem, não tinha. Eu vou perder o resto, sabe? E aí daí ele ficou muito chateado, na época acabou falando mal de mim horrores na internet. Eu entendi, sabe? Eu entendi a posição dele, que ele ficou triste, enfim. E aí eu fui pra Santa Catarina pra fazer... Mas ele não tinha também... Ele não ganhava bem, não tinha... O que ela tá falando, gente? Ela tá falando aí do marido que ela teve, do marido que tirou ela da casa de prostituição quando ela retorna. E tentou dar uma vida diferente para ela, mas ela no íntimo dela, aquilo não servia. A Andressa vivia tendo problema nesse casamento. Então ela tá falando desse marido que tentou dar uma vida diferente para ela, que teve um filho com ele, e na verdade ela não conseguiu seguir, né? Com esse casamento. Então por isso que ela fala que não deu certo. O marido, como segundo ela, o marido ganhava muito pouco, e nessa fala que ela disse que ela é uma mulher muito cara, o marido não dava conta de bancar ela. Ele ganha, só que eu sou uma mulher muito cara. Mas muito? Muito cara. Lene, eu tô assustado. Eu também, agora eu tomei um susto também. Deixa eu ter uma ideia. Quanto por mês você precisa? Pra viver, assim... Não é um pouco desaforado, não é um pouco... Quando a Andressa Urach fala que ela é uma mulher muito cara, que o marido que ganhava 8 mil reais não conseguia manter a vida que ela merece, porque ela é uma mulher muito cara. Isso não é um tapa na cara das outras mulheres.
né? Porque você acha que todas as mulheres são caras no seu valor, na sua dignidade, na sua luta diária, na sua batalha para criar e educar seus filhos. Então, todas as mulheres são caras. Não estou falando caras no sentido financeiro, como a Andressa tenta dizer que a mulher como focada em dinheiro. O valor da mulher é em dinheiro, em valores. Não, o valor da mulher é muito grandioso, ele vai além disso. Um valor feminino, né? Mas a Andressa fala no sentido de valores, que ela é resumida a dinheiro, né? Pra pagar as contas e respirar um pouco. É que eu não gosto de falar porque parece que eu tô ostentando. Ah, entendi. Você, Helene, vamos falar de você. Sim. Quando você precisa pagando as contas e, tipo, não fica no sufoco. Eu acho que uns 20 mil reais te estaria bom resolve. pra mim. Já me resolveria bem, assim. Eu... Só que não é a minha realidade, né? Entendi. Andressa, por que tu não abre o tal do OnlyFans? Eu digo, mas eu nem Você sei nem o que é sabia? isso. Não, porque eu fiquei imaginando, eu fiquei com quantos anos na igreja? Eu tava longe nessa época. Não tava. Ele tava nos Estados Unidos. Ele tava nos... Gente, o OnlyFans é uma plataforma de vídeos. Uma plataforma de exposição erótica ou não erótica. Você expõe mão, você expõe pé, você expõe vídeo erótico, você expõe foto. E as pessoas antigamente se dizia que ganhava muito dinheiro. Hoje eu não sei. Segundo ela, aí tá ganhando uma fortuna, né? Estados Unidos. Ele com certeza. Ele até trouxe um presente pra ti. Ah, é! Olha aqui, presente inútil. Esqueci que ele é a primeira vez. DJ Uraki. Ele é DJ. Olha. Ele começou como DJ nos Estados Unidos, né, filho? Sim. Olha a fala do menino da Uraki, olha a cabeça dele, olha o que ele tem em mente. Presta atenção no que ele vai dizer em relação a ele morando nos Estados Unidos, em relação a ele ser filho dela e o que ela disse em relação... Tudo bem que eu achei muito forte. Achei fodido uma criança de 17 anos morar sozinha nos Estados Unidos. Mas olha a mentalidade da Andressa Uraki e a mentalidade do menino em relação a famoso. A ela ser conhecida, ela ser famosa aqui no Brasil, que ela acha que lá fora é igual. Nenhum famoso lá fora é igual ao que é aqui. Que ela acha que o menino vai ser encontrado, que o menino vai ser reconhecido, que o menino não podia ficar nos Estados Unidos porque podia, pelo nome dela ser poderoso, o menino podia ter algum problema. Olha a mentalidade dos dois. Eu comecei como DJ nos Estados Unidos. Pra poder dizer como é que foi a história. Eu fui para os Estados Unidos para poder ser barbeiro com 17. Fui sozinho. Nossa. E fui recebido por uma amiga lá, que ela era dona de uma escola de barbeiro. Aí eu tive algumas aulas, mas como o curso era muito longe de onde é que eu estava, era tipo 40 minutos de carro, e eu tava a pé, não tinha como, então eu consegui só em algumas aulas. E eu não tinha dinheiro pra ajudar ele. E eu não gostava de pedir dinheiro pra ela, então Tava era lá, eu tipo, por eu, vou entendeu? me virar. Uhum. Aí eu comecei a trabalhar como pedreiro, fiquei uns meses como pedreiro, depois passei pra eletricista. Daí chegou uma época assim que eu fiquei, meu Deus, eu não aguento mais. Gente, pedreiro não. Uma criança de 17 anos ser pedreiro e ser eletricista, ele deve ter sido ajudante. Deve trabalhar em obra, em construção civil, que é o comum para imigrante nos Estados Unidos, é trabalhar pintura, trabalhar com carpintaria, trabalhar com obra. E ele deve ter sido ajudante. Ele diz aí que ele foi pedreiro, que ele foi eletricista. É meio viagem na cabeça dele. Me ajuda, eu me ajoelhei no meu quarto, eu tava morando no basement, que é um porão. Sei. Metade do meu quarto era só bagunça da dona, entendeu? Aí, tipo, eu tinha uma caminha e uma estante ali, e o resto do quarto era bagunça. Depósito, exatamente. Aí, nisso, do nada, alguém me liga. Me ligando nessa hora da noite. Você tá em outro país e tá passando dificuldade. Eu tinha acabado de trocar de número. E do nada alguém me ligar, um estranho. Aí alguém me ligou assim: tu é tal pessoa? Pera, que eu vou comentar com vocês isso aí. Na verdade, não existe isso. Você tá nos Estados Unidos, você ser um desconhecido. E por mais que as pessoas sejam famosas no Brasil, quando elas vão para os Estados Unidos, geralmente elas vivem uma vida anônima. Andressa Uraki não é tão peso para o filho da Andressa Uraki só por causa do sobrenome para os Estados Unidos e alguém saber quem é a mãe dele aqui fora. E uma pessoa tá morando nos Estados Unidos, trocar o número do celular e de repente alguém liga para você do imaginário, do sonho, segundo ele, das orações dele, e alguém liga para ele perguntando se ele é fulano de tal, se ele é o filho da Andressa Uraki, oferecendo um trabalho de DJ para ele assim, do nada. Sim. Alguém me liga para aqui em Portugal, alguém me liga aqui do nada e me oferece um... Não existe isso, gente. Isso é uma fantasia, isso é uma
crie um lúdico, uma história lúdica que eles criaram para dizer que tudo foi feito dessa forma, mas não existe. Para alguém ter entrado em contato com ele, alguém deu o número de telefone dele, alguém falou sobre ele. Então umas viagens para você ver a imaturidade da pessoa até onde ela vai, não é? Eu não sei, eu nem sei como é que, na edição como é que eu vou deixar isso aqui, mas vamos lá. Eu falei, sou. Então, você quer ser DJ e barbeiro? Eu, Hã? como assim? Mas- Primeiramente, como é que E é a ele tinha história? feito uma oração. Tipo, tinha feito uma oração nem 10 minutos antes. E nisso eu fiquei, como assim? Ah, é que. Então, é o seguinte, esse número que tu tá era de uma. Vocês entenderam? Que ele fez uma oração para Deus em 10 minutos, depois alguém entrou em contato com ele, o número que ele tinha acabado de trocar, entrou em contato com ele, ofereceu o emprego dos sonhos dele, que era ser DJ. Você entende essa, que não bate, não casa as informações? Amiga minha, eu sou tal pessoa, tenho tantos seguidores no Instagram e eu posso te fazer tu chegar a ser DJ e barbeiro aqui. Eu tô numa cidade chamada. Aham. Milagre. Com certeza, não tem explicação. Sim. E doideira. nisso, essa pessoa falou, ó, eu tô nessa cidade, Newark, uma cidade ao lado de Nova York, e tu tem 3 dias pra vir pra cá, pra tu se decidir. E eu fiquei... E ele agora? nem conhecia, e ele não Eu não falou sabia. nada pra mim. Ele tava lá se virando porque eu tava trimal. que- Eu tava muito mal, eu tava passando a pior fase da minha vida. Vamos lá, eu cheguei a trabalhar 13 horas por dia. Podia pra ser ter uma noção. pessoa louca também. Sim, eu fiquei... Um serial sério, killer. Depois que eu recebi a ligação, eu me ajoelhei na cama e falei, Deus, se não der certo eu vou voltar pro Brasil. Se não der certo eu tô voltando pro Brasil agora. Aí nisso eu fui. Foi pra New York. Sim, peguei o meu cheque que eu tinha acabado de trabalhar, né? Aquela semana eu tinha trabalhado muito, então eu ganhei tipo $800 na semana, assim. Eu ganhava $15 a hora, pra ter noção. Aí chegando lá, assim, cheguei e gastei uns $200 de passagem, mais a bagagem, então fiquei tipo com 600, tá ligado? Então tipo, tinha 600 e um sonho. Cheguei lá, tinha que pagar mais Uber, mas acho que foi $25. Aí já, ai, tô com pouco dinheiro. Aí já cheguei lá assim, cheguei meio desnorteado. Aí a pessoa tava tendo uma reunião na hora, e foi lá, uma pessoa me recebeu. E no mesmo dia que eu cheguei, ele já ligou pra uma outra pessoa, pra um amigo dele que tinha se aposentado como DJ, porque sofreu um acidente de trabalho e acabou ganhando uma rescisão, alguma coisa assim, que não precisava mais trabalhar. E se fosse pego trabalhando, meio que perdia isso, então ele parou com tudo. Aí ele chegou lá com uma controladora, eu nem sabia como é que funcionava. Controlador é o lance do DJ. E eu nem sabia como funcionava, nem sabia de música. Pra ter noção, eu era totalmente leigo, porque... Pensando, assim, só pra poder extravasar, porque não tinha o que fazer, assim, ficar, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tô sozinho. Vocês não se falavam nessa época? Não, se falava. a gente tava se falando pouco, porque no relacionamento que ele teve anterior, a namorada dele meio que me botou contra ele. Então ele teve uma fase meio rebelde e tal. Entendi. E aí eu. Mas eu pensei, cara, eu vou voltar pro Brasil e seja o que Deus quiser. Eu tava com saudade ou não? Nem era Ou nem você tava de saudade, boa? era tipo, cara, eu tô fudido, o que eu faço? Não é saudade nada, Não tem outra opção. E a gente tinha medo dele ser pego, né? É. Porque, assim, as pessoas denunciam. Ele era, né? É sobrenome, conhecido, tá? o sobrenome. Então a gente tinha muito medo. As pessoas denunciam, ele é conhecido, tem um sobrenome. O sobrenome Urach é poderoso nos Estados Unidos, né? Então, se alguém cita esse nome, o menino nos Estados Unidos, lá nos Cofundó, onde ele morava, e alguém vai saber que a mãe dele é famosa, que a mãe dele é atriz pornô, e vai saber que a mãe dele é poderosa e vai reconhecer ele, então ele pode ser deportado, né? Pelo nome. Imagina. Deus o livre, você pega o lá ilegal. Deus o livre. Aí ela veio com a proposta, aqui tem um curso de DJ pra você fazer, você pode vir pra casa. Aí eu já fiquei assim, boa proposta, acho que eu vou voltar pra casa. Aí nisso eu voltei pra casa e foi E aí eu consegui o OnlyFans, por isso que eu consegui pagar o voo dele pra ele voltar. Mas, nesse período, tipo quem que te falou do nesses OnlyFans? 6 meses, a minha amiga em Santa Catarina. E ela já tinha ou não? Não, ela nunca Ela fez, conhecia. ela já tinha ouvido falar e sabia meninas que estavam ganhando Tava muito ganhando muito dinheiro. dinheiro, eu lembro. Principalmente no começo, eu vi os valores e falei, meu... Eu vou te mostrar depois aqui, só não e quero aí- que tu fale quanto quer que eu ganhe, mas... Tá bom. E aí apresentaram a mina de ouro para Andressa Urach, uma amiga lá qualquer que não conhecia, mas só sabia falar, apresentou a mina de ouro, que é esse site de filmes adultos ou de filmes eróticos, ou não só apenas de filme, mas de tudo que você possa imaginar de erótica, apresentaram a mina de ouro para Andressa, então a partir daí ela não precisaria mais se prostituir, segundo ela.
Mas eu vou te mostrar pra você ter noção. De repente, né, Lênin? Eu emagreço mais um pouco, Vamos abrir um já? faço uma lipo aqui. Aí você vai, nóis, hein, Lênin? aí você vai me Ô, dizer se Lênin. vale a pena ou não. Vamos fazer nós dois juntos? Não. Opa! Eita, calma lá. Eu não penso direito de Acho que vai ser falar. uma boa ideia, hein? Eu ia explicar, mas do jeito que eu falei ficou muito estranho, hein, Lênin? Fãs. Daí por No isso que Instagram. bombou. Por isso que bombou. E aí a minha amiga falou, só que eu não tinha noção de nada, assim. O que eu fiz? Eu criei a conta no OnlyFans e coloquei o maior valor, que era $50. É Tu tipo pode uma comprar- mensalidade. Isso, por mês. Tá. $50 era o maior valor. Só criei a conta, botei minha foto. Gente, o OnlyFans é como se fosse uma revista. É como você compra. Você assina uma revista eletrônica, site pornô. Você assina e você tem acesso àqueles conteúdos mensalmente. Você paga um pouco mais e você exige ou você pede para que a pessoa que está gerando conteúdo faça determinadas coisas para você, já que você está pagando. As pessoas assinam para estar vendo vídeo, vendo coisas que elas querem. É isso. Meu nome, botei $50, Sem nenhum mas não botei conteúdo. Ué? E começou no meu celular tocar. Plim, plim, Ó, plim. toda hora entra, ó. Agora acabou de entrar uma venda, ó. Então, assim, aí começou. Entra venda. Eu digo, meu Deus, as pessoas estão pagando e não tem nada lá. Eu disse, eu preciso botar alguma coisa lá. Não é justo, né? A pessoa pagar. Você achou que a pessoa ia esperar ter conteúdo Eu pra ir achei, assinar? exatamente. Vocês acreditam nisso? Que a pessoa assina um site sem ter nada? Vocês acreditam que a pessoa abre uma página na internet e vai lá, dá um site em branco, só com o nome? Ai, pelo nome eu vou pagar R$200 pra me ver isso todo mês. Vocês acham que a história é bem assim? Não, não é bem assim. Daí, quando vejo, já tinha 5, 6 pessoas lá. Eu digo, poxa, não é justo, tem que botar pelo menos alguma coisa. E aí eu comecei fazendo só sensual. Só que o pessoal começa a pedir, né? Tipo, claro. tira isso, tira aquilo. E tu começa a ver o dinheiro entrar e tu diz, né? E eu não entendia muito bem a plataforma, porque eu não sabia mexer direito ali, então é bem complicado. Mas assim, do jeito que foi, eu consegui, me virei, olhei no YouTube como é que fazia, e aí Pra tirar esse dinheiro também. ver como que- porque tem que fazer conta no exterior, tem que trocar o dólar. Nossa, é terrível. Mas deu uma grana boa. E aí eu pensei, caramba, isso aí eu já achava que a prostituição dava dinheiro, isso aí dá muito mais. Dava Porque eu mais não do que- precisava nem dormir com ninguém, porque na prostituição tu tem que ficar de 1 a 2 horas com a pessoa, ou até 24 horas, ou 2 dias, enfim. E tu tem que ter relação sexual com a pessoa. Ali não. Ali Claro, ter relação sexual com a pessoa. Vai fazer prostituição e vai fazer o quê? Companhia VIP? Vai ficar lá sentada? Tudo bem que a maioria das pessoas que fazem programa, elas exercem um pouco de psicologia junto dos seus clientes. Mas vocês percebem que a Andressa Urach, ela vai começar, de uma certa forma, a romantizar ou a milionarizar a prostituição, como se fosse a melhor coisa do mundo, como se fosse a única forma de se enriquecer, ou a forma mais rápida, ou que uma mulher ganha milhões numa prostituição. Ela começa a fantasiar, ela começa a brilhantar, a jogar brilho nisso. E eu acho super perigoso essa colocação, esse posicionamento da Andressa. E ela vai dizer aí na frente que como ela estava ganhando milhões, que segundo ela vai dizer aí para vocês, ela já comprou 6 casas em Santa Catarina e está investindo numa empresa de frangos com o dinheiro desse site. Não sei se é bem assim, mas segundo ela diz, no mês, uma semana, um dia ela fez 1 milhão, uma coisa assim. E ela diz assim, olha, eu preciso de alguém ela precisa de alguém para assessorar. Ela precisa de alguém para cuidar das redes sociais dela. E aí ela e disse que daria 10%. Então, em vez dela dar 10% para um estranho para fazer as coisas, de um diretor ou de um câmera para fazer os vídeos dela, a melhorar a performance dela, ela acha que a melhor ideia é trazer o filho dos Estados Unidos, de 18 anos, e colocar ele para gravar os vídeos pornô dela, faz a proposta e ele imediatamente aceita, porque ele quer uma vida boa, o menino está acostumado no luxo. E aí, com os 19 anos, ele tá vendo a mãe ganhando uma fortuna. Ele esquece, tanto que é tão forte que em alguns momentos, raríssimos são os momentos, ele não chama ela de mãe. Ele chama de Andressa, né? tu vai tirar fotinho. Você controlava quantas o que eu fotos, queria, o que você como queria. eu queria, e tava ganhando em dólar. E não caiu milagre, não aconteceu nada. Mas enfim, aí hoje, com uma cabeça diferente, pensei, não, agora eu sei que eu consigo. Poxa, se eu na época que eu não era famosa, eu ganhava no mínimo 30 mil por mês, agora eu vou ganhar muito mais. Agora eu vou pedir 15 num programa. E comecei a ganhar muita grana. Você viu que a Andressa Urach, quando era famosa na prostituição, ela ganhava 30 mil reais por mês? Muita grana.
Então eu tava conciliando a Mas você prostituição. tava conseguindo já guardar grana ou tava tudo Sim, só usando não. pra pagar conta? Não, no início eu paguei várias contas, mas aí depois eu comecei a juntar. Porque qual era o meu objetivo? Comprar casas baratas para ter aluguéis, Entendi. né? Então hoje eu já tenho 6 imóveis. Então, Tudo pra lá, no tudo sul. no sul. Tá. Então, assim, eu comecei já a juntar todo o dinheiro que entra, eu compro imóveis. Todo o dinheiro que entra, eu compro imóveis. E aí, não é fácil você reconquistar tudo do zero. Andressa Urach virou uma máquina de fazer dinheiro. Sabe? Só que como é que eu trabalhei na minha mente? Peraí, aquela Andressa do passado que conseguiu, vai conseguir de novo. Tudo que tu perdeu, tu vai reconquistar. Porque é a mesma pessoa, tu só tem que pensar diferente, tu tem que ser mais racional. Tu tem que deixar a emoção de lado, tu tem que deixar o sentir e tu tem que fazer. Era o que eu pensava, não sente, faz. Não sente, faz. Mas Ou seja, uma máquina de sexo, uma máquina de fazer dinheiro. Não difícil sente, também. faz. Tipo, é quase um robô, Meu. sabe? Não sente, não pensa, não raciocina e faz. Tu tem um trabalho a ser feito, vai e faz, vai e faz, vai e faz. E eu comecei a pensar assim. E aí as coisas começaram a dar certo. Dentro da minha mente eu comecei a trabalhar dessa maneira, sabe? Aí parou de tomar remédio. Parei de tomar remédio, larguei todos os remédios desde lá até agora, não tomo Sério? mais. Foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor que Então eu... tá mais... Porque eu tô... Viu? Ela tá dizendo que os problemas dela foram todos resolvidos quando ela tomou a decisão de gravar vídeo pornô e de colocar o filho. Não necessariamente colocar o filho, mas ela disse que a vida dela foi toda resolvida quando ela começou a gravar vídeo pornô e postar nesse site que pagam para ver ela, a vida dela toda. Ela de repente não precisa mais de psicólogo, não precisa de remédio, de repente ela se autocurou. Então, quer dizer, ela sempre teve, ou ela sempre quis estar. Sempre teve esses problemas. Existiram de verdade esses problemas na vida da Andressa? Ou ela que procurou? Ela que causava para poder estar na mídia, para poder estar famosa, para poder fazer dinheiro? Porque segundo a Andressa Urach, vocês vão perceber, o que importa para ela é dinheiro. De que forma que esse dinheiro venha e com quem ele venha, não interessa, né? Tá super resolvido na tua cabeça, então. Tá, eu me sinto curada. É? Aham. Pô, que Eu bom. me sinto curada. Eu me sinto, assim, muito bem, né, Arthur? Porque eu lembro- acredito que o meu comportamento hoje mas é eu até lembro melhor do que da igreja, né? Não, eu lembro da última vez que você Ô, veio... Glória! Não, Andressa, eu lembro da última vez que você tava aqui... Vocês percebem o desconforto do menino, o constrangimento do menino? Existe um desconforto, existe um constrangimento. Existe uma concordância que não é concordar com o que realmente é verdade. Ela pinta a felicidade, ela pinta a maravilha, e quando corta para o menino, quando ela se dirige ao menino, existe um sorriso, um constrangimento do menino aí. Da onde vem esse constrangimento? Eu acho que tava tomando remédio, você tava com um olhar meio perdido, meio cansado e Sim. tal. E hoje você tá muito mais... Ativa, eu viva. sou assim, eu sou. Essa é a Andressa, sabe? Só que Não sei se era tristeza também. a tristeza. Né? 9 da noite, 10, eu ia de favor. Aí eu não queria ir na igreja e ela falou, tá, quer saber? Então um surto ali, tirou tudo da tomada e jogou dentro da piscina. Você não vai na Porque ele não igreja, queria então ir na acabou... igreja. Uhum. Caramba! Aí inoxidou tudo dentro, a minha conta tava em débito automático, dela tirou da conta débito automático. Ele tá relatando uma passagem que ela queria ir pra igreja e queria levar ele pra igreja, e ele falou que não iria pra igreja naquele dia, que ele não tava afim, e ela saiu jogando tudo dele na piscina, videogame, saiu arrancando tudo. Tá dizendo, segundo ele, que ela era uma mãe horrível antes, mesmo com a religião, mas que agora ela é a super mãe, é a Andressa Maravilha. Bloqueou a conta, então eu perdi a conta e o PS4 na Não época. tinha nem conserto. Não tinha conserto. Então, essa mãe é melhor, né? Graças a Deus. E aí, quanto tempo você ficou ainda na prostituição antes E aí eu fiquei, eu acho que foi em fevereiro agora do ano passado, Não dá impressão nesses momentos que ela tá comprando o filho, que ela paga o filho, vida de luxo pro filho aceitar a vida dela, pro filho estar próximo dela. Não dá impressão quando ela fala isso? Essa mãe hoje é bem melhor, não é? E ele tem outra vez, mostra mais uma vez o desconforto dele, o constrangimento dele, porque quer dizer o quê? Não é bem isso. Ele tá dizendo ali na reação dele que não é bem isso, que dessa mãe maravilhosa toda, mas enfim. Vamos continuar vendo, vocês verem. Eu fiquei chocado. Não tenho nada a ver, não tenho nada contra, nem a favor, mas eu fiquei com essa relação profissional. não fez nenhum ano. Em fevereiro até eu acho que eu parei acho que agora é final do ano quase, né? Depois que eu entrei pro Privacy.
Por aí. Acho que eu fiquei uns 4 meses só trabalhando, né? Foi. Isso que eu não entendo. Por que a gente tá conversando um pouco aqui antes, por que precisa entrar em 2 se você não divide a atenção? Em 2, que ele tá falando, são várias redes sociais. A Andressa Urach, segundo ela, começou a investir em várias redes sociais eróticas. Então por isso que ela tem o Privacy, tem o OnlyFans, tem várias redes sociais e tudo quem cuida é o menino. Tudo o menino roteiriza, o menino grava, o menino publica. Virou uma máquina de fazer dinheiro, os dois. Então, o Privacy, você falou que é nacional e o outro é... Aonde que eu vou ganhar isso? E você já foi top 1, né? Aqui tá falando. 3 vezes já. Caramba. Top 1 é o quê? É Tu viu de quanto toda que a eu plataforma? vendi? Tudo aqui, ó. Esse aqui é o máximo que eu vendi num dia, ó. Ah, isso é um dia? Um dia. Tu imagina tu ganhar isso num dia. Caramba. Eu ganho 10% de tudo isso Ele aí. ganha 10% de tudo. E esse aqui é a projeção que eu devo ganhar. Quando ela fala com o Devinho que eu ganho os vídeos eróticos, os vídeos de pornô que ela vende. E aí ele tá dizendo que cada vídeo que ele vende, cada valor, cada vídeo que ela vende nesses sites, ele ganha 10%. Cara, minha mãe tá com 60 e... Não, ela não vai topar entrar no OnlyFans. Tem, pior que tem. Hã? Tem. O que tem velho? Tem. E aí eu vi ela tentando deixar o clima um pouquinho mais leve, menos chocante. Ele faz essas piadinhas, essa brincadeirinha aí com a própria mãe dele, que nem ele, como ele diz no começo do programa, ela tem que entender que não tem como as pessoas aceitarem isso tão fácil. Ninguém é obrigado a aceitar nada, é a vida dela. Ela tem toda a liberdade do mundo de fazer o que ela quiser, mas não queira que todo mundo bata palma, né? Tem. Ah, para! Tem uma velha lá. Dona Iraíde! Vamos fazer uns filmes aí. Olha só. E tem gente que assina. A projeção de mais ou menos quanto que eu vou ganhar. Ah, eles... Tipo, assinatura e tal. E o que você percebe? O pessoal Mas aí o que acontece? Aí eu fazia sozinha, Sei. né? E aí eu não. Aí quando ele veio pro Brasil, veio fazer o curso, antigamente ele fazia minhas fotos normal de Instagram, essas coisas assim. Então ele já estava acostumado de coisas tipo, o cabelo que eu não gosto, isso, aquilo. Daí eu disse. Aí, celular e tal. Aí eu disse, olha, filho, é o seguinte, eu preciso contratar uma pessoa para trabalhar comigo. Você quer trabalhar comigo? E ele quer, eu te dou 10% de tudo que eu ganhar, de todas as plataformas. E ele fechou. E aí foi assim, né, filho, que a gente começou a trabalhar junto. Mas você imaginou também o julgamento da galera em cima disso, né? Eu nem ia contar, esse linguarudo que foi contar. Ah, não era pra vazar isso? Não, eu nem pensei em falar. Segundo ela, era segredo. Não ia contar pra ninguém que o filho tava trabalhando com ela. Ela fala do trabalho, trabalhar junto, como se fosse uma coisa comum, rotineira. Um filho fazer filme, gravar vídeo pornô da própria mãe, como se ela fala assim, uma naturalidade, como se fosse, né? It's important for all photographers to turn the lens on themselves at one point or another. It's made me a lot more confident. Your work doesn't just have to be accepted and loved by everyone. As long as it makes you... Eu saí. Pera.